Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor sejam abundantemente multiplicadas. Olha eu de novo por aqui para mais um episódio do podcast mais assistido de Caruaru, região e do Brasil. Podcast transformadamente na sua telinha, no seu carro, na sua casa, onde quer que você esteja, você pode se conectar com a gente. Eu, Isaac Ferreira, estou aqui para mais um bate-papo excelente. E ao meu lado está ele, o meu companheiro de bancada. Diga aí, meu amigo. É isso aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no nosso podcast Transformadamente. E vamos nessa, pastor Isaac, porque hoje tem conteúdo aqui sensacional. Olha, Elon, nós precisamos de antemão dizer para você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva no nosso canal porque, olha, o feedback que eu estou recebendo é impressionante. Impressionante. Mas já bateu 20 mil pessoas já? 30 mil pessoas já. 30 mil visualizações. Olha só que coisa impressionante. Nós não impulsionamos nada ainda, viu, gente? É tudo orgânico, tudo natural. Isso. E eu quero agradecer a sua audiência, você que já assistiu, você que já se inscreveu. Compartilha com seus amigos, com seus colegas. Manda pro pessoal curtir, comentar, participar com a gente. Ó, e um detalhe, nós já falamos anteriormente que você pode comentar, criticar, falar bem, falar mal, o importante é que fale, tá? Não deixe de participar do podcast Transformadamente, tem esse conteúdo excelente para transformar a sua mente. E hoje, mais uma vez, receberemos aqui um camarada bom de conversa, bom de papo, e que o nosso querido Elon vai estar apresentando. Quem está com a gente hoje, Elon? Maravilha, pastor Isaac. Ó, quem está conosco aqui hoje, ele é empresário, pastor há 7 anos, casado há 24 anos com a Janiere, e pai de 2 filhos. Ele também é pastor da igreja Família Mais Um. Interessante esse tema, né? Inclusive no vídeo dele lá ele falou assim, que é mais conhecido também como Galpão Mais Um. Ele é da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, aqui na região, né? E é bacharel em teologia e o nosso convidado é ele. É o pastor Paulinho, meu querido amigo pastor Paulinho. Rapaz, que honra. Rapaz, que benção, hein, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao podcast Transformadamente e muito obrigado por ter aceitado esse desafio, viu? Cara, pra mim não é um desafio, é um prazer, é uma honra poder sempre compartilhar alguns assuntos contigo. Isaac é um amigo de longas datas e eu estou tendo a oportunidade de conhecer o Elon, não é isso? Muita coisa boa, Elon. prazer mesmo. Eu tava aqui um pouquinho... disse, rapaz, Heron ou Elon? Mas Elon, né? Mas que coisa boa. Muito feliz em poder participar desse podcast Transformadamente. Parabenizar aqui pela escolha do tema, muito sugestivo para o tempo qual vivemos. E eu tenho certeza absoluta que será um papo descontraído, mas ao mesmo tempo muito educativo. E a gente vai crescer através dessa conversa. É isso aí, gente, é isso aí. E pra gente não perder tempo, você que está conectado com a gente, não sai, porque hoje nós temos 1 hora de uma conversa muito, muito, muito importante. E o tema de hoje, Elon, qual é? O tema de hoje é muito interessante, pastor. Mas antes, não se esqueça, se inscreve no canal. Gente, se inscreve no canal, gente. Nós queremos alcançar uma meta. Isso. Nossa meta é 1000 inscritos ainda esse ano. Vamos embora. Vamos embora? Então, ó, se inscreve no canal, você ainda não é inscrito. Inclusive, nos dados lá mostram que 52% das pessoas que nos acompanham não são inscritos no canal, pastor. Vamos embora facilitar isso, Aí não gente. pode, ó. Se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse link aqui do podcast para que mais pessoas possam ser alcançadas. Olha, outro detalhe importante, você que é empreendedor, empresário, você que quer patrocinar o podcast, se eu fosse você, não perdia tempo, hein? Entre em contato conosco, vai aparecer um QR Code aí para você entrar em contato com a gente, para patrocinar esse trabalho. Esse trabalho não pode parar e não vai parar, e a gente conta com você, valeu? É isso aí. Ah, e aproveitando, né, a deixa, né? Eu não posso deixar de falar sobre isso. Inclusive, patrocinador aqui do nosso podcast é a Criativo Digital. Então, você que é empreendedor, empresário, quer alavancar as vendas do seu negócio, ou quer, de fato, né, entender como que funciona esse universo digital através de uma assessoria nossa, uma consultoria, vai aparecer também o QR Code para você entrar em contato conosco. E aí a gente vai poder fazer essa análise mais detalhada. Eu recomendo, é top demais. É nóis. Então Vamos vamos lá. embora? Ó, o tema de hoje é muito bom, tá? É bom demais. Nós iremos falar hoje, o pessoal gosta de tema, né? Então nós iremos falar hoje sobre modernidade e mundanismo. Muito bom, excelente tema. E eu estou trazendo aqui essa abordagem porque é fundamental discutirmos isso com muita responsabilidade. O podcast Transformadamente tem esse escopo, tem esse objetivo de trazer um debate sincero, honesto, transparente,
para que as pessoas que estão assistindo e nos ouvindo possam fazer uma avaliação. Qual a diferença entre mundanismo e modernidade? A igreja evangélica brasileira tem essas características, né? E aí o pastor Paulinho vai falar um pouquinho para a gente aí, se ele consegue já enxergar a diferença de uma coisa para outra, qual a importância da modernidade e quais os perigos do mundanismo que hoje a igreja enfrenta. É isso aí. Eu acho que o tema foi muito sugestivo de fato, e eu sou pastor de uma igreja com estética moderna. Então, nossa igreja ela não atende os padrões tradicionais, digamos assim. Por exemplo, nossa igreja ela tem paredes escuras. Nossa igreja tem painel de LED. Famosa igreja da parede preta. Famosa igreja da parede preta. E essa discussão é interessante porque aí a gente vai, de fato, hoje explicar o que é mundanismo. Isso. Porque, às vezes, eu diria que a modernidade ou a tecnologia está sendo confundido com o mundanismo. Então, eu acho que vai ser uma discussão muito interessante aqui nesse dia de hoje. Mas para começar, pastor Paulinho, já fala pra gente aí. A gente temos aí, eu fiz textos, eu conversei com algumas pessoas, né? Eu já fui em algumas igrejas da famosa parede preta, né? Que é, obviamente, uma igreja que é alvo de ataques, de preconceito. E aí você que é pastor de uma igreja em uma cidade do interior de Pernambuco e que tem uma pegada bem diferente, até o nome, né? Até o nome... você tinha antigamente era Galpão, né? Galpão mais um. Galpão mais um. Fala pra gente rapidamente, antes de entrar no assunto, propriamente dito, por que Galpão mais um? E aí você já vai falar sobre essa questão da modernidade dessa igreja. Muito bem. Na realidade, o nosso nome do nosso ministério é Mais Um para o Teu Reino. Só que nós, de fato, iniciamos dentro de um galpão de 700 metros quadrados, e os jovens começaram, de fato, a se comunicar entre eles e não chamavam vamos para a igreja ou vamos para o Mais Um para o Teu Reino. E começou, de fato, vamos para o galpão, vamos para o galpão. E esse emblema, esse texto, esse nome acabou ficando mais forte do que propriamente o nome do ministério, Mais Um para o Teu Reino. Então foi pegando de uma forma que realmente a gente começou a nos identificarmos de fato como galpão. E aí acrescentamos só, de fato, Galpão mais um. Mas não foi, digamos que, planejado. Foi de uma forma natural, de fato. Inclusive, a gente tem testemunhos de meninos que se converteram lá e que chamaram o outro, vamos pro Galpão. E o cara achava que Galpão seria, sei lá, um bar, um restaurante, qualquer outra coisa, menos uma igreja. E ao chegar lá, ele se depara com uma igreja e, de fato, se entregar a Cristo, está conosco até hoje. Em contrapartida, isso foi bem interessante para nós também, porque... No início da nossa igreja, isso 2017, nós tínhamos o objetivo de falarmos com o público que até então não se enquadrava dentro das igrejas tradicionais. Então, existia uma certa resistência às igrejas, às comunidades de igreja, no aspecto tradicional. Por exemplo, eu me lembro que chegou para mim, uma certa época, uma pesquisa que perguntava o seguinte: o que você acha acerca de igreja? E as pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa tiveram uma concepção muito negativa com relação à igreja. A igreja é meio de ganhar dinheiro, a igreja é meio de lubridiar a fé das pessoas. Mas eles voltam perguntando o seguinte: o que você acha acerca de Jesus? E as pessoas que fizeram críticas à igreja, elas começam a falar positivamente acerca de Cristo. Então, qual é a moral dessa pesquisa? As pessoas estavam saturadas da instituição igreja, mas não do cristianismo, não do evangelho de Cristo. E isso, de certa forma, fortaleceu para que nós, de fato, tirássemos o nome igreja, tanto que a gente não tem. Às vezes eu convidava alguns pregadores amigos, pastores amigos, para ir pregar lá, e eles: Paulinho, eu gostei muito da estrutura, gostei muito de tudo, mas está faltando uma coisa. Faltando o quê? O nome igreja. Eu disse: olha, de certa forma, isso é uma estratégia nossa para poder falar com um público que não queria se enquadrar dentro desse contexto igreja. Então ele vai para lá, de certa forma, acaba sendo evangelizado, ouvindo o evangelho, sendo discipulado, sem necessariamente ter necessidade de colocarmos o nome igreja ali na parede. Olha, tem uma frase de um cara que é um dos, considerado hoje, um dos grandes líderes da esquerda evangélica, né? Sei que podemos dizer isso. Ele é o Ed René, considerado também um grande herege, tá? Tô sendo sincero. Conheço ele. Porque quando as pessoas falam sobre ele, também citam isso, né? Amados por tantos, odiados por outros tantos.
E ele tem uma frase que ele diz, olha, a igreja dele, a IBAB, é uma igreja para quem não gosta de igreja e para quem a igreja não gosta. Tirando as heresias que ele fala, mas é uma ideia interessante, porque ele também cria uma igreja exatamente com um contexto onde as pessoas estavam saturadas da religiosidade hipócrita, e ele cria um ambiente efetivamente para acolher as pessoas. Repito, embora eu tenha minhas divergências totais com os posicionamentos dele, mas a ideia de acolher quem as pessoas que a igreja não vê com muito bons olhos, eu acho que essa de fato a ideia central da igreja de Cristo, né? Eu diria que a nossa diferença entre a Família Mais Um hoje, o Galpão Mais Um, e a igreja do Edir René, não é isso mesmo? Edir René, é porque, de fato, nós temos um lema entre nós que é o seguinte: nós abraçamos a todos, mas não concordamos com tudo. E observo que o Edir René hoje, ele abraça a todos e acaba concordando com tudo. Eu ouvi recentemente um podcast dele com o César Cavalcante e ele vai literalmente deixar muito claro que a igreja dele, de fato, se tornou uma igreja inclusiva no aspecto não só de acolher, mas, de fato, aceitar algumas práticas e comportamentos que, à luz das escrituras, de fato, são condenáveis, de fato, são repudiadas. Esse vai dar um corte quente, meu amigo, quente demais, quente demais. Então vamos lá, mundanismo e modernidade. Vamos primeiro para a modernidade. Qual a sua opinião em relação a isso aí? Olha, vamos entender o que é modernidade. Se a gente, por exemplo, pregar uma sociedade ou uma civilização antiga e comparar ela com a sociedade atual, houve uma modernidade, houve avanços. Antigamente as casas eram feitas as cidades eram compostas por tendas, hoje nós temos casas em alto padrão. Isso é modernidade, você concorda comigo? Sim. Uhum. Então a modernidade em si nada é negativo. O mundo evoluiu, as pessoas aprenderam mais, a civilização ficou melhor estruturada. Então na minha avaliação não há problema nenhum com a modernidade nesses aspectos. Porém, a igreja brasileira, ela de fato ainda olha para essas questões com um olhar negativo. Recentemente, ou não tão recentemente, mas o ano passado, eu participei de um debate no podcast Nosso Amigo Bosco, o tema era sobre as artes dentro da igreja, onde um determinado irmão que estava comigo ali, um presbítero, ele dizia, não a igreja não pode ter a arte dentro da igreja. E eu defendi que sim. Então, o que é que eu posso entender? Eu digo o seguinte, a arte, ela é aspecto dessa modernidade. Então, quando eu falo de arte, estou falando de quê? Do teatro, que através dessa encenação, através dessa arte, eu transmito uma mensagem para as pessoas que estão ali e que de fato às vezes não são tão auditivas, mas que são visuais. Então no mundo de hoje as pessoas são auditivas, são visuais, algumas são sensitivas de fato, então eu preciso entender que o mundo de fato ele evoluiu, foi feito determinados estudos, então foi percebido de fato como é que eu posso me comunicar melhor com as pessoas. Então a modernidade na minha avaliação, pastor Isaac e Elon. Não é negativa, ela é positiva. Quando, de fato, ela vem para dentro desse contexto para contribuir. Por exemplo, falando sobre modernidade, é muito comum, hoje, dentro das igrejas mais modernas, nós encontramos igrejas com painel de LED, nós encontramos igrejas com a sua estrutura de paredes, a sua pintura um pouco mais escura, até mesmo no preto. E isso não é apenas uma questão de vaidade, isso é estudos. É comprovado que um ambiente que ele tem paredes mais escuras, as pessoas que estão naquele auditório iriam ter uma capacidade maior de absorver o que está sendo dito. Por isso é que você vai em um teatro projetado por grandes especialistas, por grandes arquitetos, não vai ter paredes amarelas, não vai ter paredes brancas. O ambiente vai ser escuro com o objetivo de todo o foco estar no centro daquele que está falando. Então não é apenas uma questão de vaidade, de estética, é uma questão de estudo. Foi feito pesquisas para que de fato esse ambiente consiga proporcionar para essas pessoas de fato uma capacidade maior de aprendizado daquilo que está sendo dito. Então, antigamente se preparava uma igreja, não se pensava na acústica da igreja. Eu costumo dizer o seguinte, que antigamente os pastores iam implantar ou construir uma igreja, gastava todo o dia da igreja nas paredes da igreja. E na hora, ou nos assentos da igreja. E quando iria colocar o som, colocava o pior som que existia. Uhum. E a argumentação era, eita, faltou dinheiro. Então, eu sempre digo o seguinte, a fé não vem pelo... A fé vem pelo ouvir. A fé não vem
eu não quero usar uma expressão aqui para ser ridícula, mas não é as minhas nádegas que vou absorver. Então, as igrejas gastavam todo o seu dinheiro nos assentos da igreja e na hora de realmente preparar esse ambiente para que tenha uma boa acústica, não tem acústica alguma. Então, o som era o pior que existia. Então, hoje em dia, um pastor bem antenado, um pastor bem desenvolvido, ele vai entender o seguinte, cara, não vamos caprichar tanto na cadeira, mas vamos caprichar na acústica do ambiente. Vamos caprichar realmente no som dessa igreja. Por quê? Vamos trabalhar o visual da igreja, porque as pessoas são visuais e auditivas. Então, eu tenho que preparar uma igreja hoje, isso é modernidade. Então, quando você vai, por exemplo, se você for na minha igreja, e o pastor Isaac já foi, você vai perceber uma igreja lá que tem um telão de LED com 10 metros de comprimento. Mas esse telão de LED não é apenas uma questão de vaidade, é uma questão de facilitar com que, de fato, as pessoas que estejam ali aprendam e venham absorver melhor a mensagem que é pregada. Porque enquanto eu estou pregando e falando, há por trás de mim slides do que eu estou falando. Os versículos bíblicos são colocados automaticamente na mesma hora. Então, a pessoa que às vezes não é tão auditiva, mas ela é visual, ela vai aprender a estar verificando, vendo ali. Então, eu diria que a modernidade ela é muito positiva. Porém, eu compreendo que hoje dentro das igrejas, muitos pastores têm muitas dificuldades. Por exemplo, nós temos aqui a Bíblia. A Bíblia em tablet, a Bíblia em celular é uma modernidade. Porém, eu acredito que muitos de vocês vão concordar comigo que muitos não concordam que um pastor utilize uma Bíblia em um celular. Por exemplo, eu tenho minha Bíblia no meu smartphone e eu tenho aqui mais de 30 versões. Eu tenho King James, eu tenho aqui Almeida corrigida, eu tenho Almeida atualizada, eu tenho na linguagem de hoje, eu tenho NVI, ou seja, eu pego um texto e eu leio esse texto em várias versões automaticamente. Eu não preciso carregar um compêndio de bíblias, de livros. Eu tenho aqui, então isso é modernidade. Então o pastor precisa atentar para essas questões e entender que a modernidade ela não é negativa, ela é positiva quando eu a enxergo por essa ótica, por esses óculos aí. Sim. Muito bom. Excelente. Essa questão que ele falou aí da Bíblia, né? A Bíblia no celular, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que pensam dessa maneira, né? Ah, não concordo, porque aquele pastor estava pregando, ele está pregando com um tablet ou com um celular. Ele não estava com a Bíblia. E às vezes querem trazer, né? Essa ideia de que a figura em si da Bíblia, ali, o livro em cima ali do púlpito, ele vai significar mais do que a mensagem que está sendo transmitida. Por muito tempo, por exemplo, pastor Isaac deve ter passado por esses processos também, nós éramos criticados porque a gente preparava um sermão no papel. Sim. Levar o papel e inclusive, já vi várias piadas. A folha voava, assim, na hora da a pregação. vaca comeu o sermão do pastor. Né? Olha, eu sou de uma época eu sou um jovem velho, né? Que não se podia sequer, não podia colocar papel dentro da Bíblia, não podia. Não podia também riscar a Bíblia, também não podia. Aliás, a Bíblia era considerada antigamente o livro da capa preta. Sim. Ou seja, nem cor tinha a Bíblia. Hoje você tem Bíblia amarela, roxa, azul, rosa, transparente. tipo. Eu tenho na minha biblioteca, por exemplo, uma Bíblia à prova d'água. O Novo Testamento à prova d'água. Ele é feito de PVC. Todo você coloca lá. Eu achei interessante que eu fui numa livraria e estava a Bíblia de fato dentro do aquário. Eu disse, rapaz, aí quando eu peguei a Bíblia, eu disse, fantástico. Ou seja, dá para ler a Bíblia até debaixo d'água. Isso aí. Mas antigamente os antigos diziam isso, que não podia colocar papel dentro da Bíblia porque ali era a boca de Deus. Então, se era a boca de Deus, como é que você está colocando papel na boca de Deus? Olha que loucura, Meu cara. Deus. Olha que loucura. E não podia arriscar também de fazer algum comentário, porque senão você estaria acrescentando alguma coisa às escrituras, e o que a Bíblia diz, né? Eles usavam um texto dizendo, ai daquele que acrescenta um tio ou um J na escritura. Ou seja, havia uma distorção sobre isso, né? E como o pastor Paulinho falou, teve um irmão da minha igreja que chegou para mim e disse assim, pastor, você conhece o My Bible? Eu disse, não, nunca vi, eu não conhecia. Ele disse, olha, dá uma olhadinha nisso aqui. Quando ele mostra mais de 80 versões de Bíblia diferentes. Isso. Rapaz, é mais de 100 dicionários. É uma coisa louca. Na palma da sua mão, bem levezinho, clicou, você vai estar estudando com muito mais qualidade, não é? Então, se por um lado nós temos a vantagem, que isso é muito bom, da modernidade, temos por outro lado os perigos que invadem a igreja.
e que, por exemplo, como a gente já apontou aqui, não sei se a sua igreja já levou esse nome, jogo de luz, fumaça. Isso. A igreja evangélica brasileira, que tem essa característica, já levou o nome, muitas vezes, de boate. Sim. Porque se assemelha a uma boate, ou você acha que não? Olha, com certeza a igreja, pelo menos essas igrejas mais modernas, de fato, elas vão ser, às vezes, comparadas a esse tipo de ambiente. Porém, eu acredito que o que há numa boate pode ser utilizado. E aqui eu quero deixar essa fala muito bem. Por exemplo, o que há numa boate que pode ser reutilizado dentro de uma igreja? Uma boa estrutura de som. Concorda comigo? Uma boa estrutura de som. Sim. Você não vai numa boate e a boate vai ter lá um som de quinta categoria. O que vai ter lá dentro vai ser um som de alta categoria, um som de muita qualidade. E isso, pastor Paulinho está falando, não é a qualidade da música, gente, mas Não. é o som que você absorve. Justamente. Né? Porque É bom as deixar pessoas isso que claro fazem, que as pessoas que fazem essa comparação, obrigado pela observação, a igreja parece uma boate. Mas eles falam isso não é pelo o conteúdo que é pregado ali dentro, fala pela estética, Sim. esteticamente falando. Sim. Então, esses ambientes, eles também têm um objetivo de proporcionar, digamos que, um ambiente de qualidade. Seja mesmo até mesmo uma própria boate. Porque tem uma iluminação de qualidade. Eu acho interessante que algumas igrejas que dizem ser conservadoras nessas questões, na nossa igreja a gente não tem isso. Mas quando faz um evento fora do templo, elas alugam telão de LED, elas alugam grids, toda a iluminação e fazem. Então, peraí, se não pode dentro do templo, não poderia em qualquer outro local, se é que de fato é errado. Então, assim, a igreja moderna hoje, que tem essa estrutura mais moderna, ela tem sim, às vezes ela recebe essas críticas que são negativas de fato, mas eu entendo o seguinte, que a gente não pode julgar um ambiente pela sua estética, tratando-se de igreja. A gente precisa julgar uma igreja se ela é séria ou não é pela cor da sua parede, não é se ela tem luzes, não é se ela tem painel de LED, não é se a sua parede é preta. Uma igreja precisa ser verificada se ela é séria ou não, se ela é relevante ou não para o nosso século, a partir da pregação do Evangelho. Então, assim, qualquer pessoa que faça crítica à nossa igreja, eu lhe convido, vá nos visitar. A minha palavra é a mesma que Filipe fez a Natanael. Venha e ver se... Será que Nazaré? Nazaré sai alguma coisa boa? Vem ver. Então, eu costumo dizer o seguinte, o nosso problema hoje é que nós somos muito arcaicos. Então a gente quer julgar se a igreja é bíblica a partir da cor da parede dela e não a partir do púlpito dela. Então uma igreja não se... Eu concordo, existem igrejas de parede pretas que não tem nada de Deus. Como também existem igrejas de parede brancas que estão desviadas do Evangelho. Não tem nada de Deus. Costumo dizer o seguinte, se você acha que a igreja de parede branca é a igreja bíblica, então o Espiritismo seria a igreja bíblica. Porque lá no Espiritismo a mesa é branca, a parede é branca, tudo é branco. Então, se partirmos desse pressuposto, eu teria que dizer que o Espiritismo é quem está com a bola cheia e não as igrejas evangélicas. Então, o problema nosso, pastor Isaac e Elon, é que nós julgamos as igrejas a partir da sua cor, da sua estética, da luz, a partir da fumaça e não a partir da pregação do Evangelho. Uma igreja não pode ser medida a partir da sua estética, a partir dessa questão arquitetônica, mas a igreja precisa ser medida a partir do púlpito desse pastor. Eu confesso para vocês que já visitei igrejas de parede preta que eu não volto mais. E também confesso para vocês que já visitei igrejas tradicionais, as quais estão totalmente desviadas. Porque, infelizmente, hoje existe um erro de avaliação. A igreja é conservadora porque a igreja é antiga. A igreja é conservadora porque a igreja, vou usar a expressão aqui, porque o pastor só prega de terno e gravata. Não é isso que faz uma igreja ser conservadora. Eu conheço muitas igrejas que o pastor prega de terno e gravata e está no terceiro casamento. A igreja acabou se acomodando com esse pecado e tornou-se normal. Mas eu conheço igrejas de parede preta que o pastor tem tatuagem, mas o cara é totalmente família. O cara não concorda, o cara não é aberto a segundo casamento, a terceiro casamento. Então eu analiso se um pastor é bíblico, se um pastor é conservador, não é a partir da sua estética, é a partir de como ele olha para o Evangelho. É a partir de como de fato ele enxerga a verdade do Evangelho. Então não é a estética. Eu conheço homens que você vai falar com eles, o cara tem 30 tatuagens no corpo. Mas senta na mesa com o cara, você vai se deparar realmente com um cara que é totalmente conservador. Agora, recentemente, nós tivemos uma conferência de homens e eu convidei um bispo da igreja anglicana de João Pessoa, bispo Márcio Meira. Cara, o homem é simplesmente extraordinário. O camarada é sufista,
O camarada tem umas 30 tatuagens no corpo, mas eu confesso que eu nunca encontrei um semelhante, um ser humano tão disponível a gastar tempo contigo. Um camarada humano, piedoso e, diga-se de passagem, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, essas convivências, pastor Isaac, ela tem me feito refletir bastante. Porque qual é minha criação? Onde foi minha formação? Sim. Eu passei 17 anos dentro de uma Assembleia de Deus. Para mim, esse contexto era totalmente inaceitável. Eu lembro-me, em certa ocasião, que eu estava ouvindo o programa de Silas Malafaia e Silas colocou Salomão do Reggae. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Sim. Salomão do Reggae para participar de um programa com ele. E eu confesso que naquela época, quando eu vi Silas entrevistando Salomão do Reggae, eu fiquei pasmo. Cara, como é que o pastor Silas está entrevistando um cara desse? Porque Salomão do Reggae foi de camiseta para a entrevista. Com aqueles dreadzão grandão. Então o cara ali totalmente despojado. Só que aí eu parei e comecei a ouvir. Cara, se Silas está entrevistando esse cara, porque esse cara tem alguma coisa boa a oferecer. E aí Salomão começa a falar sobre a maneira de evangelização dele. Ele começa a dizer que vai para as favelas do Rio de Janeiro, que vai para os bares, e pede apenas uma questão. Olha, eu vou falar do evangelho, mas eu queria que você, no momento que eu estivesse cantando, não servisse bebida para ninguém. Cara, e ali, aquele cara foi me chamando a atenção. Eu disse, cara, que cara extraordinário. Então, assim, a nossa mentalidade, muitas vezes, ela é muito religiosa, ela é muito arcaica. A gente olha para o outro com um olhar já de preconceito, com um olhar de dúvidas. Será que esse cara realmente é de Deus? Porque a igreja dele, de fato, tem um painel de LED, porque tem um jogo de luzes. Então, eu preciso, e aqui eu deixo uma orientação, não olhe para uma igreja e não faça uma análise dela a partir da sua estética. Entre nela. Sente com o pastor dela, observe qual é a teologia desse pastor, observe qual é, de fato, a crença religiosa desse pastor, e a partir daí você terá autoridade para julgar essa igreja e dizer se ela é bíblica ou não, se o púlpito dela é sério ou não. Olha, eu preciso dizer, pastor Paulinho, que essa sua fala foi muito importante. Eu conheço, repito aqui, reitero, eu já fui em muitas igrejas que possuem uma estética totalmente branca, paredes brancas, mas que os líderes vivem uma vida totalmente escura, esquisita, nebulosas. Né? Como também você acabou de pontuar, há igrejas modinhas agora, inclusive defendem muito uma questão que não pode usar isso, não pode usar aquilo outro, e como você citou, o pastor está no 4º casamento. Então, assim, e aí é importante nós destacarmos isso também. O conteúdo da informação, quando chega com muita veracidade, eu sempre falo isso, olha, gente, é preciso avaliar de fato a vida do pastor. Aliás, eu quero que até faça um corte disso aqui, Elon. Sim. Olha, você que está me assistindo, você tem a obrigação de, quando for congregar em uma igreja, você tem a obrigação de procurar saber a origem do pastor dessa igreja. Como vive, o que fez antes de ser evangélico, se for o caso, o que está fazendo hoje, como é a conduta, como é a vida com a esposa, como é a vida com os filhos, como é essa igreja. Porque você não pode simplesmente dizer assim, eu vou lá porque o culto lá é bom. Não. Avalie criteriosamente e não fique em um ambiente onde, de fato, não há vida no altar. Não há. Por isso que é muito mais do que a cor da parede. É a conduta do indivíduo que fala muito mais alto do que a cor. Né? Isso fica um alerta para vocês aí, viu? O pastor Isaac, recentemente uma jovem me mandou uma mensagem, pastor, eu estou morando muito distante da igreja Galpão, da igreja Família Mais Um, e estou visitando uma igrejinha próximo de minha casa. Eu disse, filha, entendo perfeitamente, não tem como você se locomover, ela não tem transporte, é uma menina muito simples, e ela começou a congregar em uma igrejinha simples da casa dela. E daqui a pouco essa jovem me manda uma mensagem depois de uns 6 meses, pastor, na igreja que eu estou congregando, alguns ensinamentos estão me incomodando muito. Aí ela começou a relatar, pastor, essa igreja defende isso. E eu disse, filha, deixa eu te dar um conselho aqui. Procure uma igreja próximo da sua Bíblia e não próximo da sua casa. Então, assim, meu conselho é, se você tem percebido que essa igreja não está caminhando por um viés que é bíblico, apesar de ser uma igreja de parede branca, mas vem para o Galpão, retorne para cá, vale a pena você gastar um pouquinho mais, porque o que está em jogo é a sua vida espiritual, é a sua saúde espiritual. Então, precisamos entender. E uma coisa que eu tenho compreendido também, senhores, é que
uma igreja religiosa não é necessariamente uma igreja que usa terno e gravata. Eu costumo dizer o seguinte, que a religiosidade não parte a partir da estética de uma igreja, parte a partir de uma mentalidade. Então, eu digo isso constantemente. Eu tenho muitas pessoas dentro da nossa igreja, dentro das igrejas de Parede Preta, religiosas. Por quê? Porque olha para o outro com olhar de julgamento. Porque olha para o outro com olhar de superioridade. Eu sou melhor do que a outra igreja que não tem um telão de LED. Eu sou melhor do que a outra igreja que não tem a tecnologia. Somos melhores do que... Então, sempre que um crente olhar para o outro com esse olhar de superioridade, com esse olhar de arrogância, de prepotência, isso são aspectos de um religioso. Porque é que, de fato, os fariseus foram criticados por Jesus. Não era pelas suas roupas, era pela sua mentalidade, a maneira de enxergar o outro. Então, todas as vezes que, seja dentro de uma igreja tradicional ou uma igreja nova, que essas pessoas começam, de fato, a olhar com esse olhar de sou melhor do que o outro, na realidade você está lidando com religiosos, ainda que dentro de igrejas modernas, mas que a sua mentalidade está presa, na realidade, a padrões, digamos que religiosos, que não convém realmente com o evangelho de Cristo, que é simples, que é livre e que é muito claro. Ô Elon, uma coisa que ele falou aqui foi bem interessante, é a comparação. Há pastores que estão nos assistindo agora e às vezes fica com aquele sentimento de frustração porque não tem o telão, porque não tem a poltrona, porque não tem o ar-condicionado, porque não tem um estacionamento amplo, porque não tem uma mega hiperestrutura e se acha inclusive um fracassado porque não tem tudo isso. E fica com aquela agonia e até vai dobrar o joelho e pedir, Deus, manda o telão, manda, sabe, aquela angústia, e passa o ano inteiro focado apenas nisso e triste porque não tem isso. E o que você acabou de pontuar, não podemos avaliar uma igreja pela estrutura que ela tem. Sim. A igreja pode ter telão, não tem problema. A igreja pode ter poltrona, não tem problema. Um amplo estacionamento, não tem problema. Uma capacidade de comunicação midiática incrível, ok, não tem problema. Ar-condicionado, nenhum problema, zero bronca. Agora, também não podemos dizer que a igreja que não tem isso é uma igreja fraca. Sim. O pastor não pode dizer assim, poxa vida, rapaz, eu sou um fracasso porque a minha igreja não tem essa estrutura. Se puder ter, ok. Agora, o que não pode faltar em uma igreja é, de fato, a pregação genuína do evangelho. Então, eu digo isso com muita propriedade, porque há lugares que têm uma estrutura gigantesca, muito moderna, e a mensagem muito fraca, efetivamente. E já em contrapartida, nós temos igrejas menos relevantes no sentido da arquitetura, da estrutura, mas que a palavra que é pregada naquele lugar é muito poderosa. E o que mais importa para Deus, na verdade, não é essa estrutura que os homens olham e se encantam. Sim. Mas o que importa para Deus é, de fato, uma vida autêntica diante dele e diante das pessoas. Até porque o próprio Cristo disse que nós seríamos o sal e a luz da terra, né? Então isso é muito importante também. Isso. Por isso é que a minha palavra é que não podemos julgar uma igreja a partir da sua estética ou da sua estrutura. Nós estamos, eu diria que o mundo hoje é repleto de grandes estruturas, mas de púlpitos vazios do evangelho que transforma de fato vidas, né? Vivemos um período hoje das igrejas cultas. E as igrejas cultas não é necessariamente igrejas de parede preta. É igrejas onde os pastores, no objetivo apenas de juntarem multidões, abriram mão da verdade central do evangelho. E pregam um evangelho muito cômodo, muito um evangelho doce, né? muito doce, aos cultos de vitória. Seu lindo. Eu até comentei recentemente com o Isaac, a gente conversando sobre algumas igrejas, e um amigo me convidou para ir conhecer a igreja dele. Eu disse, cara, eu vou numa terça-feira. Ele fez, não vá na terça-feira não, porque a terça-feira é culto de ensino. Essa igreja tem uma estrutura extraordinária, uma igreja riquíssima. Aí ele disse, vai na quarta, que é o nosso culto de vitória. E eu parei e disse, meu irmão, você percebeu o que você está me dizendo? Você está dizendo que sua igreja é uma igreja que em culto de ensino não dá ninguém, mas em cultos de vitória a igreja é cheia. Então essa igreja, apesar de ter uma estrutura gigantesca e admirável, é uma igreja fraca, uma igreja onde os seus membros não entenderam a verdade do evangelho, a beleza do cristianismo. Então, é bom que se tenha tudo isso. Cara, se você é um pastor e sua igreja tem capacidade de proporcionar para os seus membros um local de qualidade, faça isso. Ajude as pessoas a entender o evangelho através da sua capacidade, seja ela auditiva ou visual. Agora, se não tem, prega o evangelho
porque é isso que transforma. Um púlpito saudável é o que importa em qualquer que seja a comunidade, né? E depois eu queria entrar na questão sobre a questão do mudanismo aí com vocês, Sim, sim. e tocar nessa tecla aí. Muito bom, né? Muito bom essa fala do pastor Paulinho sobre a preocupação dessa determinada igreja aí que ele falou. É mais o culto específico com o tema do que o culto de ensino. Isso é uma preocupação que eles deveriam ter. Peraí, nossa igreja está focada mais em trazer uma marmita para as pessoas. Porque hoje tem, né, muitas pessoas que vão em busca de um determinado culto que tem um tema, né, específico, porque elas querem consumir algo rápido ali, e foi embora. É mais massagear o ego. A verdade é essa. Do que aprenderem com um culto específico da palavra, um culto de ensino que vai de fato confrontar você. E aí elas querem muito isso, né? Esse lado que massageia o ego. Eu tô aqui porque é um culto maravilhoso, é um culto que eu me sinto bem. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Eu vou para aquela igreja, para aquele determinado culto, porque é onde eu me sinto bem. Ou seja, massageou o egozinho, ela tá super feliz e satisfeita. Olha, existe uma questão aqui, uma linha muito tênue em relação a essa questão. Por exemplo, eu particularmente, eu não sou contra você ministrar uma palavra de vitória para alguém. Sim. Até porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Correto. É evidente. Certo? Não tem problema. O problema se dá quando a igreja só quer viver de campanha, 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 campanha e não ensina aos crentes que a vida cristã não é uma coluna de férias. Não é um parque de diversão. Não é. Ensina que é só vitória, 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 vitória. E não é só vitória. Né? Então você pode fazer o seu culto da vitória, o seu culto da bênção, o seu culto do refrigério, o seu culto das portas abertas. Eu não vejo problema algum, porque Deus faz tudo isso. O problema se dá quando só isso é o que faz a tua igreja andar e faz o pessoal ir vir para o teu culto. Isso é ruim. Diferente de um culto de ensino, como você pontuou. Olha, eu vi uma frase do Spurgeon uma vez, aliás, atribuída a ele, não sei se foi ele, mas foi atribuída a ele, dizendo o seguinte: você só pode fazer um grande empreendimento, construir um grande espaço, quando o seu culto de oração estiver semelhante ao seu culto de domingo. Isso aí. Então, quando você olha para os cultos de orações hoje da igreja, infelizmente, ciclo de oração, escola dominical, cultos de ensino, a grande esmagadora maioria, não estou generalizando, a grande esmagadora maioria das igrejas tem um déficit gigantesco nesses cultos. Uma pergunta que não quer calar: como é que está o culto de oração na sua igreja? Aliás, você que está me assistindo, nos assistindo aqui, você vai ao culto de oração na sua igreja? Você vai ao culto de ensino da sua igreja? Porque isso é importante nós falarmos aqui também, pastor Paulinho. Porque se tem uma coisa que nós queremos, efetivamente, é contribuir para que a mente da pessoa seja transformada. Então, transformadamente se dá efetivamente pelo ensino, o ensino genuíno da palavra de Deus. Isso é fundamental. Muito bom. Eu observo que o problema não é o culto de vitória. O problema é quando essa igreja tem um culto de vitória e o culto de ensino, e o culto de ensino não vai ninguém. Isso. Mas essa igreja começa a sobreviver a partir desse culto de vitória. Isso. Né? Então, eu acredito que uma igreja que ela utiliza de meios, e aí eu entro dentro dessa questão do que seria o mudanismo. Eu acho que uma igreja ela abre as suas portas para o mudanismo, não é quando uma mulher usa uma calça, não é quando a mulher pinta o cabelo, não é quando as mulheres fazem as sobrancelhas. Uma igreja abre as suas portas para o mudanismo é quando as estratégias de crescimento deixam de ser a pregação do evangelho e passa a ser técnicas ou métodos utilizados lá fora, às vezes por promotores de evento, e que trazem para dentro da igreja nessa mesma perspectiva. Então, o que é que vai fazer nossa igreja crescer? Vamos toda semana trazer um convidado famoso. Isso. Vamos toda semana trazer, de fato, um pregador famoso. Isso são técnicas utilizadas lá fora por promotores de evento. Que quanto melhor ou mais famosa for a atração, maior será o público. O problema do mudanismo, e às vezes a igreja se perde nisso, é não saber distinguir o que é o mudanismo. A igreja, a mulher está usando calça, o mundo entrou dentro da igreja. Eu recebi recentemente um rapaz que veio, e amo esse rapaz de coração, de paixão mesmo. Talvez ele até ouça esse podcast, mas ele recentemente chegou na igreja, veio da Assembleia de Deus. Ele disse: pastor, eu estou gostando muito da igreja, mas a igreja com mudanismo dentro da igreja tal, eu não concordo com isso não. Eu disse: nem eu, meu irmão. Então vamos identificar onde foi que o mudanismo entrou aqui dentro para eu poder combater isso. Aí ele começa a apontar essas questões: não, porque a calça, porque a luz, porque eu disse: meu irmão, isso não é mudanismo, isso é tecnologia dentro da igreja, tratando da questão de luzes. E a questão da calça, irmão, olha, existe a calça decente e a calça indecente.
Existe a saia decente e a saia indecente. Existe a roupa decente e a roupa indecente. Se eu sou cristão, lavado e santificado e regenerado, eu vou vestir aquilo que é decente. Então não é o pastor que vai impor o tipo da moda, o tipo da roupa, mas irmão, existe a roupa decente e a roupa indecente. Se você é cristão, você vai vestir aquilo que é decente. Agora, o que é mudanismo? Mudanismo, na minha avaliação, é um sistema de corrupção. É um sistema de injustiça, de moralidade, de perversidade que entra dentro da igreja e se instala. Então, a partir do momento realmente que uma igreja ela está dominada pelo mudanismo, é a partir do momento que essas esferas estão predominando a igreja, estão liderando a igreja. É pastores que não mais acreditam na pregação do evangelho, então toda semana precisa trazer um famoso. E cresce, mas é interessante que na mesma proporção que ela cresce, ela esvazia. Uhum. Eu vi recentemente alguém falando sobre o crescimento da igreja e o cara usou uma metáfora muito interessante. Ele disse que uma igreja que cresce a partir desses métodos de convidar pastores famosos, cantores famosos, é semelhante a um homem que vai para a academia e ele, com preguiça de treinar e ter essa disciplina no seu treino, ele injeta no seu corpo anabolizante e ele vai crescer rapidamente. Mas a mesma proporção, quando ele parar de injetar, na mesma proporção que ele cresceu, ele vai diminuir e vai ficar ridículo e feio. Uma igreja que não cresce pela pregação do evangelho é semelhante a uma igreja que está dando ao seu povo anabolizante. Que no dia que ele parar de dar, porque um corpo humano não pode viver uma vida inteira sendo injetado ou sendo inserido por esse tipo de droga. Então, a partir do momento que esse corpo deixar de receber isso, ele vai simplesmente ficar flácido, ele vai deixar de ser aquele corpo bonito, vai ficar um corpo totalmente danificado. Então, uma igreja que ela diz, não, o método para nós crescermos é o método de trazer o cantor fulano. E se você for no nosso culto, você vai perceber que eu sou muito claro com relação a isso. Eu digo constantemente, irmão, se você estar aqui na perspectiva ou aguardando que eu traga cantor famoso, que eu traga convidados, se você não gosta da minha pregação, você está liberado de ir para outra denominação, para outra igreja, porque a minha pregação é essa, eu não mudo. A gente recebe muitos meninos homossexuais e alguém diz, pastor, fulano está indo para a sua igreja, o senhor não tem medo dele continuar nessa vida por muito tempo? Eu disse, olha, se ele continuar, o problema é dele, porque eu não tenho nenhum peso na minha consciência com relação àquilo que eu prego. Eu não deixo de pregar a verdade do evangelho por conta de ter meninos que têm algumas práticas ou que têm algumas... que têm desejo pela homossexualidade. Eu não deixo de pregar de falar do evangelho por essas questões. Então, assim, o camarada vive a vida dele se ele quiser no pecado. Mas o meu compromisso com o evangelho, eu não abro mão dele, independentemente de quem esteja lá no meu auditório. Então veja, só para ficar claro para o pessoal, qual é o posicionamento do senhor em relação à homossexualidade? O senhor pontuou a homossexualidade, que é um tema que merecia um podcast só para falar sobre isso, né? Então veja que o senhor acabou de pontuar aí que existem pessoas que vão à igreja, que têm propensão à homossexualidade e que ouvem lá a mensagem do evangelho. Então, na sua perspectiva, lá eles se sentem confortáveis em continuarem na prática, ou de fato há uma orientação de assim, meu irmão, veja só, amo você, você é uma pessoa do bem, maravilhosa, mas a Bíblia tem alguns textos que são efetivamente direcionados para esse tipo de comportamento. Não somente esse, é claro, mas outros comportamentos também, que não existe só o pecado da homossexualidade, como muitos pensam, né? Mas aí então o seu posicionamento lá é esse, né? É mostrar a verdade. Vamos lá. A igreja brasileira, ela, tratando dessas pautas da modernidade, a igreja brasileira é muito fraca em duas pautas. Primeiro, tratar sobre a homossexualidade e segundo, tratar com a questão da necessidade, o autismo. Eu acho que são as duas demandas de maior necessidade da igreja hoje. A igreja não consegue lidar com isso. Se na minha igreja eu perceber que tem 5 meninos, 10 meninos que tenha optado pela homossexualidade, eu não vou mudar o meu sermão para falar com eles. Eu trato a questão da homossexualidade da mesma forma que eu trato o problema do hétero. O problema dos pastores é achar que o problema da homossexualidade é pior, é mais grave do que o problema do hétero. Por que é que o homossexual ele vai na nossa igreja e ele volta? Porque o meu sermão não é agressivo com ele. Da mesma forma que eu vou pontuar o erro do heterossexual, eu vou pontuar o erro do menino, da menina que tenha sua opção na homossexualidade.
Então, por que, que ele vai se sentir confortável ali? Porque ele vai perceber que o meu sermão não é porque ele está naquele ambiente. Eu não tenho problema nenhum. Pelo contrário, há uma fala minha que eu digo, eu gostaria que todos os homossexuais de Santa Cruz fossem me ouvir, porque vão ouvir o evangelho que transforma. Um evangelho que vai, de fato, constrangê-los, mas não constrangê-los com a minha opinião, não constrangê-los com a minha ideologia, mas constrangê-los em amor em Cristo Jesus. Eu não abro mão de pregar o texto, se eu estiver expondo Romanos capítulo 1 e tiver ali meninos que estão na prática, ou que optaram pela homossexualidade, eu não vou pregar, eu não vou pular o texto. Como também não vou pular o texto de Coríntios capítulo 5, se tiver, porventura, alguém que esteja na prática do adultério. Então, eu diria que uma das questões às quais, de fato, Deus me fez entender perfeitamente é que eu trato ambos da mesma forma. Alguém chegou para mim e disse, pastor, como o senhor trata essa questão com os homossexuais? Da mesma forma que você trata o heterossexual. Só um adendo aqui, pastor Sim. Paulinho, porque eu trouxe a memória aqui agora um argumento de um pastor, Sim. e você vai poder contrapor esse argumento Sim. ou concordar, é que ele diz o seguinte, ele disse, não, tudo bem, existem pecados e pecadinhos, e ele disse, olha, existem pecados graves e menos graves, pecados que são para a morte, os que não são para a Concordo. morte. E ele diz assim, veja, a homossexualidade é um pecado um tanto grave, porque, de acordo com as escrituras, é um pecado que gera abominação aos olhos do Senhor. Então ele diz assim, existem pecados que não geram abominação aos olhos do Senhor, e existem pecados que geram abominação aos olhos do Senhor. E ele fez uma lista e elencou os pecados que geram abominação aos olhos do Senhor e os pecados que talvez não geram abominação. Aí se o senhor já ouviu falar sobre isso também. Olha, eu já ouvi falar, mas eu farei uma pergunta aqui. A homossexualidade é um pecado que gera abominação diante dos olhos do Senhor? Aí eu lhe pergunto, eu perguntaria a esse pastor, e o adultério gera abominação diante dos olhos do Senhor? Porque a Bíblia vai dizer que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não, É tão grave quanto. Não, é porque ele cita o texto, né? Tá no texto. O texto fala abertamente Tudo bem, sobre... que gera abominação. E aí por isso que ele fala, não, a Bíblia não fala que gera abominação. A Bíblia não fala que não gera abominação. O que é mais com grave? outros textos, O que é entendeu? mais grave, por exemplo? Abominação ou condenação? Adultério gera condenação. Estão conseguindo entender minha linha de Sim. raciocínio? Sim, sim. O adultério gera de fato abominação. O problema é que nós vivemos numa sociedade, e eu digo isso sem medo de querer ser mal compreendido, machista. A gente ainda olha para a questão do pecado do hétero, se for homem, com o olhar de, não, mas é homem. Né? Por exemplo, o camarada o jovem chega para o pastor e diz, pastor, eu transei com minha namorada, mas eu quero casar, pastor. Pastor, não, tá bom, meu filho. Muitas vezes nem comunica para a igreja. Mas se chega um menino no gabinete do pastor e diz, pastor, eu transei com um homem ontem. O pastor já olha, a maioria dos pastores já olha com um olhar de indignação, com um olhar de rejeição total. Eu não olho, eu olho para ambos como um problema de sexualidade. Tanto hétero como homossexual, ambos precisam se arrepender e ambos precisam entender que essa prática irão conduzi-los para uma vida distante de Deus. Então, eu diria que o que falta hoje nos pastores é esse equilíbrio de tratar o hétero e o homossexual com a mesma potencialidade. Não é ser brando para com eles, mas é na mesma potencialidade, na mesma linha tênue como você trouxe aí. Assim, se eu trato se um não pode, o outro também não pode, porque ambos estão levando essas pessoas para distante de Deus, ainda que tenha um texto que diga, mas esse aqui é abominável, mas ambos levam condenação. Ambos, se permanecerem nas suas práticas, não serão aceitos por Deus. Então, a pregação que o homossexual vai ouvir na nossa igreja é uma pregação que essa prática que ele está vivendo naquele momento, a escolha sexual dele, é uma escolha que o afasta do propósito de Deus para a sua vida. Então, eu acho que quando o homossexual ele vai para uma igreja e ele percebe que o pastor trata o pecado dele da mesma forma que trata o pecado do hétero, ele vai sentir-se, de certa forma, não rejeitado, mas ele vai se sentar para ouvir. Eu já recebi certa vez um áudio, e eu confesso que eu chorei com esse áudio desse menino, é um menino homossexual, e ele me manda uma mensagem dizendo, pastor, eu fui a alguns cultos na sua igreja, estou gostando muito, mas eu queria que o senhor soubesse que eu sou homossexual. Eu queria lhe perguntar se eu posso continuar indo para os cultos. Eu confesso que eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque jamais um pecador deveria ligar para um pastor perguntando se pode ir para o culto por conta do pecado dele. Antes, pelo contrário, a igreja seria o local onde o pecador
ao perceber sua fragilidade, suas mazelas, deveria dizer, eu preciso ir para aquele local, porque é o local que de fato eu vou ser transformado. Mas às vezes, por essa postura que muitas vezes algumas igrejas têm de condenar um pecado e não condenar o outro, de fato acaba infelizmente sendo totalmente rejeitado. Eu sou um pastor e eu tenho viés de direita, mas eu tenho muitas críticas à direita. Por quê? Porque eu vejo muitos defensores da família no seu quarto casamento. Eu vejo muitos defensores da família, por exemplo, vivendo uma vida em adultério. E aí eu começo a me perguntar, cara, que discurso hipócrita é esse? Então eu acho que falta hoje a igreja, de fato, ela se atenar. E voltando para o nosso tema, ela se atenar com relação a essa questão de entender que o mudanismo, ela precisa entender que ela precisa se preparar para lidar com algumas pautas, de fato, dessa pós-modernidade que nós vivemos hoje, onde entra, de fato, a questão da homossexualidade. Rapaz, é pressão, viu? É, pressão. É pressão, é um assunto polêmico, é um assunto que a gente está aqui, claro, viu, gente? Você que é homossexual que está nos assistindo, nós temos, e quem me conhece sabe o respeito que eu tenho pelo ser humano, Sim. pela pessoa do ser humano que precisa e carece do evangelho. Todo ser humano. A Bíblia diz que todos se afastaram da glória, estavam afastados, destituídos da glória. E todos carecem. E todos carecem de salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós cremos nisso e creio que Jesus morreu efetivamente para salvar todos aqueles que querem e creem. Vamos lá, vamos embora. Muito bom. Aproveitando aí, ó, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, não faz isso não, gente. Pelo amor de Deus, se inscreve no canal. Deixa o teu like. Muitas pessoas não sabem o que é like, né? Aquele símbolozinho assim, ó, do dedinho aqui, ó. Deixa o seu like aí. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Ou seja, outras pessoas irão ver esse conteúdo aqui riquíssimo. E sabe o que eu gostei aqui desse episódio? É que o script aqui que a gente fez aqui de perguntas não valeu de nada. foi embora. Então é isso, gente. Ó, e lembrando, você que quer ser um patrocinador aqui do nosso podcast, vai aparecer aqui ou aqui o QR Code para você entrar em contato conosco e saber mais informações e ser um patrocinador aqui do nosso podcast que vem crescendo, né? Estamos apenas no nosso 3º episódio, vem muitas coisas boas por aí pela frente. Muito bem. Olha, só para a gente fechar aqui, já estamos chegando na reta final, o pastor Paulinho pontuou muito bem, pastor Paulinho, a questão do que ocorreu e ocorre na igreja. Você pontuou muito bem. A igreja foi montada uma estrutura legal, tal, e aí sutilmente começa, de fato, você pontuou a questão aqui da massagem no ego. Isso. É o cara que está em pecado, mas não tem problema, desde que dê uma oferta boa. Isso. Não é? Ele é um empresário famoso, então deixa ele aqui mesmo. Não é? É um cara que está no 5º, 6º casamento, está tudo bem. É um patrão que é um péssimo patrão, mas não tem problema. E aí vai virando, de fato, um ambiente mais parecido com um clube social do que propriamente com a igreja de Cristo. Correto. Não é? Então essa sutileza do pecado que adentra a igreja é muito difícil de você hoje lidar com essas questões, e algumas pessoas acham ruim quando você fala. A mensagem do evangelho hoje é suprimida em muitos lugares. Você pontuou isso também. Muitas igrejas não pregam a mensagem do evangelho de Jesus. Não pregam. Definitivamente não pregam. O que pregam é a mensagem que faz com que o indivíduo que está lá vivendo no pecado, permaneça feliz no seu pecado. Nós vamos fazer um podcast aqui só para falar sobre questões culturais. Por exemplo, o cristão pode ir para balada, o cristão pode ir para o carnaval, tomar vinho. Pode tomar vinho, o cristão pode fumar. Não, mas é um baseado só, não tem escutar problema. Escutar música, né? secular. As músicas que estão aí, como é que pode ou não pode. Isso é interessante. Nós vamos ter um tema só sobre isso. Né? Agora nós vamos ter no final de ano, você que está nos assistindo aí, ó, ainda no final do ano, antes do Natal, terá um podcast sobre o Natal. Pode o cristão ter árvore de Natal? Da onde é a origem da árvore de Natal? Vai ser bem interessante esse bate-papo aqui também. Mas é isso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Modernidade é algo bom. Resumindo aqui, pastor Paulinho, modernidade é algo muito bom. Se for usado com responsabilidade, facilita ou prejudica a igreja? Eu acho que facilita, né? Eu acho que você foi feliz na sua colocação. Se utilizado com entendimento e sabedoria, facilita. Na verdade, tudo na vida tem um seu lado positivo e negativo. Isso. Né? Eu acho que a modernidade, pensando aqui na questão de tecnologia, por exemplo, a internet, por exemplo.
A internet, ela é positiva ou ela é negativa? Depende da forma como você vai utilizar ela. Se eu utilizo a internet para, de fato, buscar conteúdos que vai me levar para uma vida de imoralidade, de injustiça, essa modernidade se tornou ruim. Esse avanço da tecnologia foi negativo. Agora, se eu utilizo a internet, se eu uso esses meios tecnológicos para aprofundar a minha vida espiritual, para aprender mais sobre como ser um bom pai, um bom esposo, um bom cidadão diante da sociedade no qual estou inserido, eu acho que a tecnologia ela contribui muito para nós, de fato, nos tornarmos melhores naquilo que nós somos como seres humanos. Eu acho que nós nunca tivemos, eu acho que nunca houve uma geração com tanta facilidade à informação. Hoje, se você quiser ser um bom empresário, você vai ter cursos, você vai ter palestras. Se você quer ser hoje um bom pai, você vai ter cursos, palestras. Se você quer ser um bom filho, você vai ter seminários constantemente lhe explicando como se tornar. Então, a tecnologia ela é favorável se ela for utilizada corretamente. A questão é a minha questão moral. As minhas inclinações me conduzem para onde? Para esse lado bom ou para esse lado ruim, né? Eu diria que tudo isso é uma questão de coração. As raízes do meu coração é que vão inclinar, na verdade, os frutos que eu vou produzir a partir das minhas escolhas. Sensacional, sensacional. Elon, reta final aí desse episódio incrível. Muito e bom, só né? gratidão, né? Muito bom. Eu acho que deveria ter mais umas 2 horas, né, pra gente poder Bom falar demais, mais. Eu acho que discursos como esse, ou melhor, assuntos como esse, eles de fato são amplos, né? Isso. E aqui a gente E uma coisa chama outra, né? chama outra. outra. Isso é muito amplo isso. Eu gostei bastante, Muito né? Lidar com o crescimento espiritual, lidar com o espírito, com o mundo espiritual é um desafio. E nós que lideramos pessoas, lideramos igrejas de forma muito responsável em um mundo bem conturbado que estamos vivendo hoje, né? Um mundo bem desafiador o que estamos vivendo. E é muito bom ter o pastor Paulinho aqui, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui, por tratar desses assuntos, para as pessoas conhecerem um pouco mais da sua igreja, da sua característica. É importante também, porque ele falando aqui, as pessoas estamos dando para as pessoas a oportunidade de assim, caramba, eu não imaginava não que o pastor da Parede Preta tinha essa concepção em relação a isso e aquilo outro. Isso é muito importante também, essa percepção. Então, muito obrigado a você que está com a gente até aqui. Pastor Paulinho, considerações finais aí, meu amigo. Eu agradeço ao pastor Isaac, a Elon, pela esse lugar de fala, de poder nos expressar. E eu acho que quando a gente conhece o outro através da sua fala, fica melhor da gente fazer nossas compreensões. Então, tenho certeza que todos aqueles que forem nos ouvir através desse podcast serão edificados e terão melhores conclusões, não apenas de ouvir falar, mas de fato escutar, né? Dê um conselho, pastor Paulinho, para quem está sem igreja, para quem está aí sem congregar, para alguém que está meio que saturado dessas igrejas, qual conselho você daria para essas pessoas que estão aí? Cara, um conselho muito rápido é lhe dizer que a igreja é semelhante à Arca de Noé. Dentro dela vai ter algumas coisas que às vezes não cheira bem nos nossos narizes, na nossa narina, mas ainda é o lugar mais seguro da face da terra para um ser humano se encontrar. Se você perguntasse a aquelas pessoas que estavam dentro da arca ali, perguntasse, olha, você gostaria de ter saído da arca naquele momento? Eles dizem, hipótese alguma, porque lá fora era muito mais perigoso do que dentro. Então a igreja, na realidade, é esse ambiente que tem, sim, suas falhas, tem seus erros, mas ainda é o lugar mais seguro da face da terra para um cristão, de fato, estar. Eu li um livro que o tema desse livro é o lugar mais seguro da terra. Ele vai fazer uma simples comparação do que é uma igreja. A igreja é um ônibus lotado, aonde de repente, se o motorista acelerar, você não cai porque tem pessoas por trás de você lhe segurando, e se ele frear, você também não vai cair porque tem pessoas na sua frente que estão lhe segurando. Então a igreja é isso, é esse lugar cheio de pessoas com defeitos, porque o cristianismo é uma religião dos pecadores. Jesus vai dizer que aquele que não tiver pecado não faz parte de sua religião. Então, mas é um lugar que Cristo nos convida a esse lugar de reflexão e de melhoria e crescimento, para que a gente, não só como cristão, mas como ser humano, possa se contribuir na nossa jornada aqui na Terra. Sensacional, hein? Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Elon, considerações finais aí, meu amigo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo. Obrigado, pastor Paulinho, né? Maravilhoso esse podcast, um aprendizado fantástico. E vamos seguindo aqui. Muito em breve teremos, né, mais episódios aqui importantes como esse, para tratar com vocês. É isso aí, gente. Olha, Deus abençoe vocês. Modernidade
e mundanismo. Este é o podcast sensacional, um tema relevante. Se usado com responsabilidade, essa modernidade, a tecnologia pode sim amplificar a pregação do Evangelho, levar a mensagem do Evangelho, alcançar mais pessoas, e que a igreja de Cristo, obviamente, se comporte como igreja de Cristo e faça diferença onde quer que esteja. Deus abençoe vocês, até o próximo episódio. Não se desconecta da gente, hein? Segue a gente aí. Valeu, gente. Um abraço. Aleluia. Muito bom.